Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para juntos buscar a presença do nosso Deus, orar, interceder por nossos amigos, nossos irmãos, os familiares dos nossos irmãos que estão enfermos, que estão com Covid. Nós temos enfrentado dias de muita dificuldade, de muitas enfermidades no nosso meio. E nós precisamos realmente da graça do Senhor Jesus. Por isso que é importante estarmos todos juntos em oração, buscando a presença do Senhor. Antes de nós orarmos, eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias, me acompanharem na leitura. Efésios 5, nós vamos ler os versículos de 14 a 17. Efésios 5, de 14 a 17. A palavra de Deus diz assim: Pelo que ele diz: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo, o que existe no nosso mundo é insegurança e incerteza. Eu fico ouvindo as pessoas às vezes falando sobre como será quando acabar a pandemia, um novo normal, uma nova maneira de viver. E eu fico pensando, do que nós temos certeza? De nada, nós não temos certeza de nada. Nós não sabemos se a solução para essa pandemia vai chegar. Nós não sabemos se depois de terem desenvolvido uma vacina, uma medicação, vai ocorrer uma mutação do vírus e vai começar tudo de novo. Na verdade, nós não temos ideia do que vai acontecer. Nós não temos ideia de como vão ser mantidos os empregos, de como vai ficar a situação econômica do mundo. Nós não temos certeza de do que vai acontecer do ponto de vista político no mundo. Nós não temos certeza, não temos certeza de nada. Nós tememos pelos nossos familiares que podem adoecer a qualquer momento, nós tememos por nós mesmos e nós vamos caminhando assim num mundo cheio de insegurança, de incerteza, de ansiedade e de medo. Nesses versículos aqui, Paulo fala aos Efésios que nós devemos andar com prudência. Nós devemos prestar atenção na maneira como nós estamos agindo, nós devemos utilizar bem o nosso tempo, porque os nossos dias são maus. Nada mais atual do que essa expressão, dias maus, é o que nós temos vivido. E que nós não devemos ser insensatos, mas nós devemos conhecer qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E aí então nós podemos parar para pensar: qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Que certeza eu posso ter no meio dessa dificuldade toda e no meio desses dias onde ninguém sabe o que vai acontecer? Existem algumas certezas, irmãos, que são absolutas, inquestionáveis. Essas certezas nós podemos ter e nós podemos afirmar algumas coisas com 100% de segurança. São certezas que são incontestáveis e nós devemos pensar sobre elas. Porque mesmo que a pandemia acabe, mesmo que ela dure, aconteça o que acontecer no mundo, isso que nós vamos ver agora, disso nós podemos ter certeza absoluta. A primeira certeza absoluta que nós podemos ter é que a nossa vida, da maneira como nós conhecemos, a vida aqui na Terra vai acabar. Isso é uma certeza absoluta para todas as pessoas. Deus já determinou um tempo para a existência da humanidade. A história do mundo e de cada um de nós vai chegar ao fim. Nós vamos terminar ou porque nós vamos morrer ou porque Cristo vai voltar. Mas isso é certeza. A nossa vida tem um prazo de validade e ela vai acabar. A vida como nós conhecemos aqui, como seres humanos vivendo aqui na Terra, ela vai acabar. A Bíblia fala em vários textos da palavra de Deus, mas lá em Gênesis 3,19, Deus determina ao homem que ele um dia então volte ao pó. Deus disse: olha, você vai viver, mas um dia você vai voltar ao pó. E a Bíblia também fala disso lá em Eclesiastes 12:7, 3:20, lá em Jó 34:15, dentre outros textos. E o pó volte à terra, e o espírito volte a Deus que o deu. E lá em Hebreus 9:27, a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer.
uma só vez. Ordenado. A morte, ela é uma determinação, porque ela é consequência do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, todos nós conheceremos a morte. A Bíblia diz isso lá em 2 Samuel 14:14. Então, não existe exceção. Todos nós um dia iremos morrer. Isso é uma certeza que nós podemos ter. Se nós não morrermos, a nossa vida vai acabar quando Cristo voltar. Aqueles que estiverem vivos, aqueles que forem salvos serão arrebatados. Os que não forem salvos estarão aqui quando Cristo retornar. Mas nessa oportunidade também a sua vida, o mundo como você conhece hoje, vai acabar. A Bíblia diz que a volta de Cristo já está prevista, determinada, mesmo que alguns acham que está demorando muito. Às vezes a gente fala assim, Jesus falou para os discípulos que não passaria a geração deles sem que acontecesse a volta de Cristo, né, lá no sermão escatológico. Mas a volta de Cristo já começou a acontecer, né? Começou a acontecer quando o templo de Jerusalém foi destruído. Jesus fala disso lá no sermão escatológico dele em Mateus 13. E a volta de Cristo está acontecendo. Nós estamos vivendo dias que nós podemos chamar de o princípio das dores, porque tudo o que a Bíblia disse a respeito dos tempos do fim está acontecendo. Cada dia nós temos mais segurança de que isso está próximo. Cada dia nós temos mais certeza de que Cristo está próximo, de que Ele está voltando. Quando nós vemos doenças como essa, quando nós vemos o mundo se organizando política e economicamente para se tornar uma unidade, nós temos certeza de que Cristo está voltando, de que o mundo está sendo preparado para o reino do anticristo e para a volta de Jesus. Então, isso está determinado. A Bíblia diz lá em 2 Pedro 3:7 e também no versículo 10 de 2 Pedro 3, que o mundo, tudo o que existe está guardado como um tesouro para o fogo, ou seja, para o dia da volta do Senhor Jesus. Ele vai voltar, o mundo vai ser destruído, todo olho então o verá. E lá em 2 Pedro 3:9, a Bíblia diz que o Senhor não retarda a sua promessa, mas que Ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos chegam ao conhecimento da verdade. Então, o único motivo pelo qual Cristo ainda não voltou e não acabou com esse mundo é porque Ele ainda está tendo paciência para que mais pessoas se salvem, porque Ele não deseja que ninguém se perca. Então, a primeira verdade é essa: a vida vai acabar. A vida como nós conhecemos aqui, ela não é eterna, ela vai acabar. E a segunda verdade é que, acabando a nossa vida aqui, seja pela nossa morte, seja com a volta do Senhor Jesus Cristo, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Isso também é uma certeza absoluta que você pode ter. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo de Cristo. Cristo veio como Salvador, mas quando Ele retornar, Ele será então um juiz, e Ele vai julgar a todos. A Bíblia fala que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, e Ele então vai retribuir a cada um de acordo com as escolhas que fez, né? Lá em 2 Coríntios 5:10 diz isso. E a Bíblia fala em vários outros textos que quando Jesus voltar, Ele vai separar, então, os salvos dos perdidos, e Ele, então, vai dar um destino para cada um de nós. Nossas oportunidades, a oportunidade de viver bem, de aceitar a Cristo como Salvador, a oportunidade de fazer a vontade de Deus, como Paulo falou aqui aos Efésios, só dura até o fim da nossa vida. A partir do momento que nós morremos, ou a partir do momento que Cristo voltar, as nossas oportunidades, elas terão se acabado. Nós precisamos decidir agora qual será o nosso caminho. Se nós vamos escolher ser salvos aceitando a Cristo, ou se nós vamos escolher a perdição, rejeitando o sacrifício de Cristo por nós. E essa é a terceira e última verdade, certeza absoluta que nós podemos ter, é que o amor de Deus, manifestado através de Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, Ele é a solução dos nossos problemas, do problema do pecado, e Ele então nos garante a salvação, nos garante a vida eterna. A Bíblia diz que a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Isso está lá em Romanos 8:2. Para quem está em Cristo não existe morte espiritual. Aqueles que são salvos por Cristo, eles vão morrer aqui, mas vão
ressuscitar na eternidade com Cristo para a vida eterna. Não existe morte espiritual para aqueles que creem em Cristo. A Bíblia é muito clara, lá em João 5:24, quando diz que aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Quando nós aceitamos Cristo, nós então recebemos a vida verdadeira, e a nossa morte aqui, o fim da nossa história aqui, é o início de uma história muito melhor, da vida eterna com Cristo. Para aqueles que não aceitam Jesus, a morte aqui é o fim da vida aqui, mas é o início da condenação, é o início da eternidade sem Cristo, a eternidade perdida, a eternidade em condenação, a eternidade em castigo eterno. A Bíblia diz que, lá em 1 Pedro 2:24, que Cristo levou em seu próprio corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, estando nós então mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos então sarados. Foi o sacrifício de Cristo que sarou as nossas feridas, e nós podemos ter certeza que o amor dele por nós, através do sacrifício de Cristo, nos livra do pecado e nos garante a vida eterna. E é isso que nós precisamos pensar. Nesse mundo cheio de incertezas, quais as certezas que você tem? Qual a certeza que você pode dizer, olha, eu tenho? Você vai morrer, a sua vida vai acabar um dia, você vai comparecer perante o tribunal de Cristo. E você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que quando você comparecer perante o tribunal de Cristo, você vai ser então aceito como salvo e vai poder desfrutar então da vida eterna? É isso que nós precisamos pensar. A única maneira de garantir isso é aceitando o sacrifício que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. É aceitando Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida. Pense sobre isso nessa noite e ore ao Senhor. Ore para que Ele encha o seu coração desse desejo, do desejo de conhecê-lo melhor, de estar mais perto dele. Vamos orar também pelo Nilson. Irmãos, vamos colocar o Nilson na presença do Senhor, vamos clamar pela família do irmão Elcio, pela sua vida, para que Deus tenha então misericórdia do Nilson, para que Deus então esteja trabalhando na vida dele, para que ele possa se recuperar dessa enfermidade. Também o Renê, irmão da irmã Rose, os dois estão na UTI, num estado bastante delicado. Seu Vilmar também, tio da Lívia, está na UTI também, num estado bastante delicado. O Saul, primo do irmão Tim também. Muitas pessoas, irmãos, acometidas do Covid. Vamos orar por toda a família da irmã Lívia, que também não está bem de saúde, que está com Covid, o irmão Eduardo, irmã Mariette, o Gabriel, a Cleide. Vamos orar por ele, para que Deus possa estar abençoando. Vamos orar também pela esposa do pastor Gonzaga, que também está na UTI. O pastor Gonzaga faleceu esse final de semana e a esposa dele está na UTI com Covid. Vamos clamar a Deus pela vida dela também, para que Deus tenha então misericórdia dessa família que já perdeu um ente querido. Vamos agradecer a Deus pelo livramento que ele deu então ao Naldo, esposo da irmã Esther, no dia de hoje, aquele acidente que podia ter sido tão grave, mas Deus colocou a mão e deu então tudo certo. E vamos orar por todos os outros irmãos que estão enfermos, que estão angustiados nesse momento, que precisam da graça, da misericórdia, do favor do nosso Deus. Vamos pedir ao Senhor que abençoe a família do irmão Natanael, a Fátima, ao Elciane, Deus e Mara, Ana Clara, Lorenzo. Vamos colocar essas pessoas na presença do Senhor. Aí onde você está, feche os seus olhos, se coloque na presença do Senhor e diga: Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor pode fazer por nós aquilo que nós precisamos. Eu creio que o Senhor pode abrir as portas. Eu creio no Teu poder. Eu creio no Teu amor. Vamos orar nesse instante ao Senhor. Senhor Deus e Pai, o Senhor que um dia morreu, enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário no nosso lugar. O Senhor que nos amou a ponto de nos garantir a vida eterna. Senhor, é diante do Senhor que nós estamos nesse momento, no nome do seu Filho Jesus. Senhor, e nós queremos te dizer que nós amamos o Senhor, que nós
te louvamos, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e nós sabemos que o Senhor é poderoso para guardar aquilo que é o nosso tesouro até o dia final. Então, nesse instante, guarda os nossos corações em Cristo Jesus e nos abençoa. Senhor, perdoa os nossos pecados, limpa de nós aquilo que não te agrada. Senhor, nos ajuda a cada dia. Nós temos muitos problemas que nós não conseguimos resolver, e nesse instante nós estamos aqui colocando diante do Senhor a vida dos nossos irmãos, amigos, dos familiares dos nossos irmãos que estão enfrentando essa enfermidade. Ó Deus, tem misericórdia da vida do Nilson, ali aonde ele estiver, que a tua mão esteja sobre ele. Ó Deus, eu sei que o Senhor tem um plano na vida dele, então faz a tua vontade. Ó Deus, abençoa a vida da irmã Elcia, ó Deus, abençoa os seus filhos, abençoa o seu pai, a sua mãe, ao Elciane, o Deusimar, o Lourenço, a Ana Clara. Ó Deus, tem misericórdia dessa família que está passando por esse momento de tanta dificuldade. Mas eu sei que o Senhor, ó Deus, tem misericórdia dos seus servos. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa fortaleza. Então traz consolo, traz força para a irmã Elcia. Ó Deus, tem misericórdia da vida do Nilson, nós te pedimos mais uma vez. Olha para ele ali naquele hospital, se compadece da vida dele, tem misericórdia, Senhor. Nós clamamos pelo Senhor, nós clamamos pelo teu socorro, pela tua ajuda. Ó Deus, também te pedimos pelo Renê, aonde ele estiver nesse instante. Ó Deus, te pedimos pelo seu Vilmar, pela esposa do pastor Gonzaga, tantas pessoas que estão internadas em leitos de UTI nesse momento, ó Deus, dependendo única e exclusivamente do Senhor, ó Deus, para se verem livres dessa enfermidade. Então tem misericórdia dessas pessoas, ó Deus, abençoa a cada uma. Senhor, também quero te pedir por aqueles que estão em casa, se restabelecendo ou tratando essa doença, a irmã Mariette, o irmão Eduardo, a Cleide, o Gabriel. Senhor, também te peço, ó Deus, pelos familiares da irmã Marli, pelos familiares da irmã Áurea, pelo primo do irmão Tim. Ó Deus, tantas pessoas que nós sabemos que têm, ó Deus, lutado contra essa enfermidade. Tem misericórdia. Senhor, também nesse instante queremos te pedir pelas famílias da nossa igreja. Senhor, chega aonde, ó Deus, nós não podemos chegar nesse momento presencialmente, mas o teu Santo Espírito pode, ó Deus, adentrar cada casa, pode entrar em cada coração, pode trazer o consolo de que as pessoas precisam, pode, ó Deus, ter misericórdia de cada uma delas. Então abençoa as tuas famílias, as famílias da tua igreja, dá sustento espiritual, abençoa aquelas que estão precisando de trabalho, aquelas que estão perdendo seus empregos, ó Deus, aquelas que têm problemas de relacionamento, aquelas que têm problemas de qualquer ordem, que nesse instante o Senhor esteja abençoando as vidas das suas famílias, das famílias da tua igreja, do teu povo. Te pedimos as igrejas sobre a face da terra, pela obra missionária. Senhor, nos dá disposição de continuar lutando nesse tempo de dificuldade. Nos abençoa aonde quer que nós estejamos, nos abençoa no nosso trabalho, nos abençoa com a nossa família, nos protege, nos livra do mal. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós não temos a quem recorrer senão ao Senhor. Então guarda as nossas vidas, Senhor, guarda os nossos corações, guarda os nossos sentimentos, nos socorre, ó Deus, derrama graça sobre nós. Senhor, nós precisamos do Senhor nesse instante, nós precisamos desesperadamente do teu socorro, da tua ajuda, da tua provisão, da tua solução. Senhor, nós precisamos e nós clamamos no meio da nossa angústia, nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Olha para nós e faz conforme a tua vontade. Muito obrigado por tudo. Senhor, nos abençoa, abençoa em especial os enfermos, mais uma vez eu te peço. Ó Deus, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor esteja conosco, esteja com as nossas famílias. Não se esqueça de orar pela família da irmã Elcia e de todos os outros que estão enfermos com Covid. Coloque essas pessoas na presença do Senhor todas as vezes que você puder, durante o seu dia, em momentos de oração. Cristo espera que nós clamemos, que nós busquemos a face dele, e nós precisamos fazer isso nesses dias, precisamos orar. Que o Senhor nos abençoe. Amanhã nós temos novamente a nossa devocional e que possamos juntos unir as nossas forças
para que o Senhor Jesus, então, mude a nossa situação nesse momento. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Amém. Quando vejo o amor se esfriando no mundo, eu sei que Ele vem. Quando vejo o ódio aumentar, eu sei que Ele vem. A palavra é fiel, já nos orientou, é a bússola do Senhor. Ele vem, sim, Ele vem, mas como estaremos eu e você? Ele vem nas nuvens do céu.